Olá pessoal, vamos fazer hoje um exercício de transferência de calor com o assunto de trocadores de calor, tubos concêntricos em escoamento paralelo e contracorrente. Esse exercício ele vai envolver informações relativas a condensador, evaporador e a definição ou cálculo das temperaturas de saída. Então, marque verdadeiro ou falso para as seguintes afirmações. A figura abaixo mostra a distribuição de temperatura em um condensador. E a figura abaixo mostra a distribuição de temperatura em um evaporador. Então nós temos aqui duas figuras. A primeira perguntando se é um condensador e a segunda se é um evaporador. Como é que nós vamos analisar isso daqui? Então, vamos pegar aqui a primeira aqui. Esse aqui é o fluido quente. Ele vai fornecer calor para o fluido frio. E aqui embaixo vai ser o fluido frio. Maior temperatura, menor temperatura. O fluido quente ele fornece energia térmica para o fluido frio. Quais são os processos de mudança de fase? Nós temos sólido para líquido, quando a gente adiciona energia, vai ter a fusão. De líquido para gasoso, com a adição de energia, processo de vaporização. De gasoso para líquido, nós vamos remover energia, condensação. E de líquido para sólido, solidificação. O que está acontecendo aqui? O que acontece com o fluido quente? Ele está cedendo energia, fornecendo energia para o fluido frio. E nós observamos que ele está fazendo isso com um processo de temperatura constante. Qual processo vai ocorrer a temperatura constante e com a perda de energia? O processo de gasoso para líquido, que seria a condensação, e o processo de líquido para sólido, que seria a solidificação. Se nós peguei aqui um diagrama temperatura e volume específico da água, a gente observa o quê? Está acontecendo um processo aqui de 3 para 2, ou qualquer processo intermediário. Eu poderia ter processos intermediários aqui, começar aqui como uma mistura de líquido e vapor e terminar também como uma mistura daqui para cá. Mas também é um processo de fornecimento de energia com temperatura constante, um processo de mudança de fase que é um processo de condensação. Nós estamos indo aqui na situação limite com título igual a 1, que seria vapor saturado, para uma condição de título igual a 0, que seria líquido saturado. Processo a temperatura constante. Se a temperatura estiver maior aqui, seria um vapor superaquecido, e se ela vier menor aqui do que o título 0, seria líquido comprimido. Portanto, essa região aqui só de mudança de fase a temperatura constante é um processo sim de condensação, então a afirmativa está correta. Até peguei aqui, essa figura na verdade eu peguei ela do livro do Crate, e era justamente o exemplo que ele dá de uma distribuição de temperatura num condensador de passe único. Aqui, então é um condensador. Próxima, se esse é um evaporador. Bom, aqui a gente tem o fluido frio, não é? Com temperatura constante, essa aqui é a temperatura do fluido frio, e o fluido quente sofrendo uma variação de temperatura. Nesse caso, o que acontece? O fluido frio ele recebe calor, ele recebe energia térmica. Portanto, seria ou um processo de sólido para líquido, que seria fusão, ou um processo de líquido para gasoso, que seria vaporização ou evaporação. Seria na situação limite, eu partir de 2 para 3 aqui, por exemplo, aqui no diagrama da água, de temperatura e volume específico. A condição de líquido saturado para a condição de vapor saturado seria a condição limite de adição de calor à temperatura constante. Processo de evaporação. Logo, a afirmativa está correta também. E é também a figura que o livro do Crate traz de um exemplo de distribuição de temperatura num evaporador de passe único. Portanto, é um evaporador. Essas duas aqui, para um trocador de calor em escoamento paralelo, deixa eu colocar aqui, é possível que a temperatura de saída do fluido frio seja maior do que a temperatura de saída do fluido quente. E a próxima é para um trocador em escoamento em contracorrente, é possível que a temperatura de saída do fluido frio seja maior do que a temperatura de saída do fluido quente. Bom, peguei aqui a figura para um escoamento paralelo e para um escoamento em contracorrente. O que nós observamos no caso do escoamento em paralelo? O fluido frio
e o fluido quente. O fluido frio vai aumentar a sua temperatura, obviamente, o fluido quente vai diminuir a sua temperatura se nós não estivermos com processos de mudança de fase. E a gente observa o quê? Que a quantidade de calor trocada, a quantidade de calor que o fluido frio fornece para o fluido, que o fluido quente fornece para o fluido frio, ela é proporcional à diferença de temperatura. À medida que a temperatura vai diminuindo, a quantidade de calor trocada também vai diminuindo. Ou seja, se essa diferença de temperatura tende a zero, a quantidade de calor trocado também vai tender a zero. Dessa forma, não é possível que a temperatura de saída do fluido frio seja maior do que a temperatura de saída do fluido quente. A temperatura de saída do fluido quente sempre vai ser maior do que a temperatura de saída do fluido frio. Na situação limite, a gente teria essa temperatura tendendo, né, a temperatura de saída do fluido frio tendendo à temperatura de saída do fluido quente. Mas a gente precisaria de um trocador de comprimento infinito. Portanto, a afirmativa é falsa. Não é possível que a temperatura de saída do fluido frio, a gente precisaria que essa curva aqui, ó, ela cruzasse, eu vou desenhar aqui exageradamente, que ela fizesse isso daqui, ó. Daí, o que aconteceria se isso acontecesse? O meu fluido frio, ele começaria a fornecer calor para o fluido quente. Então a gente não consegue ter essa inversão. Já no próximo, eu já até marquei aqui verdadeiro, para um trocador em escoamento em contracorrente, é possível que a temperatura de saída do fluido frio seja maior do que a temperatura de saída do fluido quente. Por que acontece aqui? Nós temos aqui o fluido quente nessa direção e o fluido frio na direção oposta. Para essa figura não estar acontecendo, se a gente observar aqui, ó, a temperatura não ultrapassou, ó, a temperatura de saída do fluido frio, ela ainda que é menor do que a temperatura de saída do fluido quente, mas é possível sim, dependendo do comprimento do trocador e das condições do fluido, que essa temperatura de saída do fluido frio seja maior do que a temperatura de saída do fluido quente. Isso é possível. O que não é possível? Não é possível que essa temperatura de saída do fluido frio seja maior do que a temperatura de entrada do fluido quente. Isso aqui não é possível. Essa situação aqui, ó, se essa temperatura aqui, ó, ela fosse maior aqui, ó, vamos supor que faça isso aqui, ó, isso aqui, tá aqui, ó. Essa condição aqui, ó, não é possível. Essa temperatura aqui de saída do fluido frio ser maior do que a temperatura de entrada do fluido quente, porque aí eu estaria invertendo aqui também, né? Então isso aqui não é possível. Mas a temperatura de saída do fluido frio, ela pode ser maior do que a temperatura de saída do fluido quente. Isso é possível. Então a afirmativa é verdadeira e com isso a gente encerra essa questão aqui.